Fez o vestibular para ingresso 2024 da UEL ou quer entender um pouquinho mais sobre as questões de filosofia que apareceram na prova de conhecimentos gerais desse vestibular? Então, este vídeo é feito para você. É logo depois da vinheta. Saudações, meus jovens! Eu sou o professor Lucas e este é o Filosofia Espiral. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Meus jovens, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez, na pauta de hoje, nós temos o vestibular da UEL de 2000, para ingresso em 2024, com a prova de conhecimentos gerais. Mas antes da gente começar, eu quero fazer aquele pedido encarecido que se você ainda não faz parte da nossa comunidade, clica no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se no canal Filosofia Espiral, deixa o seu like, ativa o sininho para notificação dos novos vídeos, beleza? E vem aí acompanhar os trabalhos que a gente está realizando também nas nossas redes sociais, todas elas aí sempre com @filoespiral. Maravilha? Então, no vídeo de hoje, moçada, eu vou abordar ali as questões de filosofia que apareceram na prova de conhecimentos gerais na UEL para ingresso 2024. Né? A prova aconteceu no último dia 29 de outubro de 2023 e ela contou ali com 60 questões de conhecimentos gerais, das quais 7 questões contemplavam filosofia propriamente dita. Né? Eram 7 questões de conteúdo filosófico. Isso sem contar que nós tivemos algumas questõezinhas ali que tiveram uma certa interdisciplinaridade, né? Teve uma questão de história lá que foi baseada num texto de Platão, teve questão até de biologia que se misturou com Platão, mas eu vou focar aqui nas questões que abordaram diretamente conceitos filosóficos, ok? Então, sem mais delongas, vamos entender um pouquinho aqui, ó. Como eu disse, são 7 questões que transitaram entre filósofos da antiguidade, da idade moderna e da idade contemporânea, como tipicamente costuma acontecer no vestibular da UEL. Em relação às provas anteriores, né, eu conversei, dada a minha opinião e também a opinião de alguns professores da área com os quais eu conversei, parece que essa prova da UEL ela foi um pouco mais conteudista do que as últimas que haviam sido que haviam ocorrido nos anos passados, né? Então a gente percebe que em várias disciplinas, parece-me que não só na filosofia, a UEL acabou focando mais numa cobrança de conteúdos, menos interpretação textual, ela ainda se fez presente em alguns casos, mas assim, uma prova que se mostrou um pouco diferente, com características um pouco distintas daquelas que a gente tinha observado nos últimos anos, mesmo nos anos de pandemia, isso parece ter variado um pouco. Beleza? Bom, então eu não vou me estender muito mais nessa análise, eu quero resolver as questões e fazer alguns apontamentos sobre o que aconteceu em cada uma delas. A primeira questão que a gente tem para resolver aqui eu estou usando a prova só para referência, né? Para você poder acompanhar, eu estou usando a prova do tipo 1, beleza? Porque a UEL tem, se não me engano, 4 modelos de prova, então eu estou usando a prova tipo 1, então a numeração que eu estou utilizando é com base nessa prova, beleza? E a primeira questão dessa prova tipo 1 é a questão 6, que aborda a filosofia. Nós temos, em primeiro lugar, veja bem, um texto do Walter Benjamin, né? Eu sempre acho uma questão, acho interessante você começar olhando na fonte do exercício quando você está fazendo o vestibular para você saber quem está falando com você e qual é o tema que está sendo abordado. E aqui você tem um filósofo da escola de Frankfurt que tradicionalmente cai na prova da UEL com o texto a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Pois bem, aqui o texto diz assim: a reprodução técnica pode colocar a cópia do original em situações inatingíveis para o próprio original. Ela pode principalmente aproximar do receptor a obra, seja sob a forma da fotografia, seja do disco. A catedral abandona seu lugar para instalar-se no estúdio de um amador. O coro, executado numa sala ou ao ar livre, pode ser ouvido num quarto. Então veja, você tem um texto que fundamentalmente faz uma pequena introdução à noção de reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin, dizendo que uma reprodução, uma cópia de uma obra de arte, ela coloca essa obra de arte numa situação que ele considera inatingível, certo? Para quem conhece um pouco da teoria do Benjamin, isso já remete um pouco à ideia da perda da aura, que nós vamos comentar um pouquinho nesse exercício, ok? Com base nos conhecimentos sobre Walter Benjamin, a questão da reprodutibilidade técnica da arte, considere as afirmativas a seguir, né? São as somatórias indiretas que a UEL faz, né? Então você tem que julgar ali 4 afirmativas e ver quais são verdadeiras ou falsas para encontrar o gabarito. A primeira afirmativa diz: a reprodução técnica permite uma forma de apreciação que promove um novo encantamento do mundo. Veja bem, gente, a reprodutibilidade técnica, ela é um fenômeno que acompanha, né, aquilo que a escola de Frankfurt vai chamar, principalmente nas mãos de Adorno e de Horkheimer, de indústria cultural.
Então, fundamentalmente, quando você fala em encantamento do mundo, isso dificilmente acontece. Até porque a obra de arte original, com o chamado elemento aurático, ela sim é capaz de provocar um encantamento. Uma obra de arte meramente reproduzida, né? A fotografia, por exemplo, de uma pintura, uma mera reprodução via internet de uma pintura clássica, ela não vai causar o mesmo efeito de você observar uma obra de arte original. Então, essa afirmativa 1 aqui, eu diria para vocês, né? Ela é falsa. Por quê? Porque a reprodução técnica não permite essa apreciação de um novo encantamento, né? Um vocabulário que lembra um pouquinho aquela questão weberiana, né? Do encantamento ou desencantamento do mundo. Então, o mundo contemporâneo ele tende à noção do desencantamento. Afirmativa 2. A reprodutibilidade da produção artística garante a democratização e a emancipação da sociedade. Veja bem, jovens, é preciso tomar cuidado nessa afirmativa porque a reprodutibilidade da produção artística garante a democratização e emancipação da sociedade. Essa afirmativa ela também é falsa. Por quê? O Walter Benjamin ele até menciona que a reprodutibilidade técnica ela gera uma democratização das artes. Mas o grande problema dessa afirmativa 2 é quando ele crava, né, a ideia de que existe uma garantia de emancipação da sociedade através da reprodutibilidade técnica. Ainda que o Walter Benjamin tenha uma leitura mais positiva, né, um pouco mais otimista, alguns autores falam, sobre o fenômeno da reprodutibilidade técnica das artes, isso não significa para ele que é o paraíso ou que a indústria cultural é capaz de promover uma arte totalmente emancipatória. Ele admitia sim a possibilidade de politização das massas, dependendo da obra de arte que você produzia. Mas dizer que isso garante a emancipação é uma afirmativa demasiadamente radical e por isso que ela é falsa. Tá bom? A número 3. A reprodução técnica com a sua produção serial gera o empobrecimento da experiência perceptiva nas artes. Muito bem, isso tem muito a ver com o discurso do Walter Benjamin, já que, conforme você reproduz uma obra de arte em larga escala, você empobrece a experiência dela, porque é aquilo que eu estava comentando, né? O Walter Benjamin tem o conceito de aura, que é usado por ele, é usado pelo Adorno também, e a aura ela representa o caráter único da obra de arte, e que só pertence à obra original. Quando você reproduz uma mera obra de arte, num slide, né, de uma aula, num livro, numa apostila, numa camiseta, numa caneca, você afasta ela da experiência original que ela tem. Então é uma experiência mais pobre, ela não chega a ser uma experiência tão rica quanto a obra de arte original. Então ela é verdadeira, tem a ver com a crítica do Benjamin. E a 4 diz: a reprodutibilidade instaura um processo de declínio da aura, do singular e do caráter irrepetível da obra. Muito bem, também diz respeito, por quê? Porque, de fato, quando você reproduz uma obra de arte, nenhum desses elementos, né, a aura, a singularidade e o caráter irrepetível da obra, não acompanham a reprodução, certo? Então, somente uma obra de arte original é que é capaz de ter todos esses elementos que são citados na 4. Por isso, o nosso gabarito, então, jovens, veja só, ele vai colocar lá nas alternativas, são a 3 e a 4 que estão corretas. Portanto, o gabarito dessa questão é a letra C. Ok? Pelo que eu observei ali, muita gente ficou confuso, principalmente na afirmativa 2, né? Viu a questão da democratização, é uma coisa que o Benjamin de fato fala, mas como eu disse para vocês, a palavra garantia de emancipação, ela condenou essa afirmativa à falsidade. Maravilha? Próxima questão é a questão 16. Essa aqui, eu quero começar fazendo uma rápida consideração, porque ela foi a questão que, pelo menos nos meus entornos, meus alunos presenciais, né, os alunos das escolas e cursinhos que eu trabalho aqui na região de Londrina, e também algum pessoal de fora que acabou fazendo e entrando em contato comigo, o pessoal reclamou bastante dessa questão. E, ao meu ver, há um ponto dessa reclamação que ela procede. Por quê? Ela vai colocar dois filósofos em contraste, até aí nenhum problema, e eles colocam René Descartes e Thomas Hobbes em contraste sobre a discussão entre a mente e o corpo. Tá? E tecnicamente eu vejo que existe uma certa violação por parte da UEL em colocar o Thomas Hobbes dentro dessa temática, uma vez que, quando você pega o manual do candidato da UEL, em geral, ela coloca lá, né, os eixos temáticos da filosofia que ela cobra no conteúdo programático e ela cita os autores de referência. E o Descartes, ele é citado no eixo de referência epistemológico, certo? Onde normalmente se trabalha essa divisão do corpo e da alma, mas o Hobbes ele é colocado apenas no eixo político, onde normalmente a gente não fala sobre essas discussões de mente, corpo, conhecimento e tal. Então ele não está no eixo epistemológico, só no eixo político. Então, ao meu ver, ficou muito estranha a cobrança, né? Uma vez que também não é comum
pelo que a gente percebe, inclusive conversando com outros professores, observando os materiais didáticos, não é comum que no ensino médio ou no pré-vestibular você trabalhe esse aspecto da teoria hobbesiana. Então, ao meu ver, a UEL foge um pouco aqui do propósito que o próprio manual do candidato coloca. Mas enfim, né, só uma pontuação, que eu sei que tem muita gente que está me perguntando isso. Então, estou colocando aqui o meu ponto de vista, né? Ao meu ver, foge da temática. Não sei se recursos entrarão, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo, o pessoal talvez entre com recursos. Se a UEL vai acatar ou não vai, eu também não sei, certo? Mas o fato é que gerou uma estranheza muito grande essa questão. Por quê? Veja que, em primeiro lugar, ela não tem um texto base, o que também já muda um pouco da maioria das questões da UEL dos últimos anos, que sempre tem texto base para poder, pelo menos, interpretar. E não foi o caso dessa questão, né? E ele fala assim, ó. Um problema filosófico relacionado à inteligência artificial diz respeito à possibilidade de que máquinas, tais como robôs humanoides, possam ter consciência, tal qual um humano. Esse problema está, por sua vez, relacionado com a distinção entre o corpo e a mente, ou entre o material e o mental, que foi amplamente discutido por Descartes e Hobbes, dois representantes do debate, o que de fato é verdadeiro, né, na história da filosofia. Sobre as relações entre corpo e mente na filosofia moderna, assinale a alternativa correta. Veja, aqui você vê que é uma questão tipicamente de conteúdo. Por quê? Ela não traz uma interpretação, ela não traz uma base para você, ela apenas introduz o debate entre corpo e mente que existe no mundo moderno e coloca Hobbes e Descartes como seus autores do debate. Beleza? E aí, o que a gente costuma ver? Com muita frequência, por exemplo, em livros, apostilas ou num conteúdo de ensino médio pré-vestibular, que o Descartes é um filósofo que vai defender a tese do dualismo, né? Um filósofo que, portanto, pensava o corpo e a mente como entes separados, né? A res cogitans, que era aquilo que Descartes chamava de mente, a coisa pensante, e a res extensa, que é a ideia do corpo, né? A ideia de uma realidade material que nos compõe, portanto. Então, com base nessa ideia do Descartes, você conseguiria eliminar algumas alternativas. Veja bem, letra A. Tanto para Descartes quanto para Hobbes, toda a realidade é constituída de uma única e mesma substância, a matéria, cuja propriedade fundamental é a extensão. Então veja, ainda que realmente a matéria seja dotada de extensão, na visão cartesiana, isso não cabe para ele porque não há uma única realidade, portanto. Né? Então, só com base na visão do Descartes, você já vê que a letra A ela não é possível. A letra B. Descartes foi defensor do dualismo, ou seja, a existência de duas substâncias, a mental e a material, enquanto Hobbes defendeu uma posição monista, segundo a qual tudo o que existe é matéria. Se você buscar mais a fundo os estudos em Thomas Hobbes, você vai perceber que essa afirmativa, portanto, ela será verdadeira. Ela é o gabarito da nossa questão, tá? Uma vez que o Descartes ele faz a divisão então do corpo e da alma como uma coisa, a mente como uma coisa não material e o corpo como material, e o Hobbes entende que as duas coisas estão em um só, né? Numa concepção ali ligada ao mundo material. A palavra monista, que alguns até me perguntam, ela não é usada aqui naquele sentido lá dos pré-socráticos, né? Ah, mas os monistas não eram os jônicos. Aqui a palavra monista ela se refere à ideia de que existe uma única substância, certo? Mono, né, do grego é um. Então, o monista aqui é aquilo que é composto por uma única coisa. Por isso que procede a alternativa B. Só vejamos as outras, ó. Descartes e Hobbes foram ambos defensores do dualismo de substâncias, teoria que afirma que toda a realidade é composta de substâncias mental e material. Veja que essa alternativa C, ela só poderia ser falseada se você soubesse qual é o posicionamento epistemológico do Hobbes sobre o corpo e a mente. Se você não conhece esse posicionamento, assim como na alternativa correta, né, onde ele joga o Hobbes como monista, você vai ficar entre a B e a C. Por quê? Porque na B e na C joga esse Descartes dualista que a gente conhece. Então, beleza. Letra D. Enquanto Descartes defendia que a matéria era a única substância efetivamente existente, para Hobbes, tanto a mente quanto a matéria fazem parte da realidade. Falso, porque de novo ele coloca que para Descartes só existe um elemento. Então essa você falseava só com base nos conhecimentos em Descartes. Letra E. Descartes e Hobbes defendiam a interação entre mente e matéria, sendo que a propriedade fundamental da primeira é o pensamento e da segunda a extensão. Então veja bem, aqui ele fala de uma interação entre as duas, né? Onde fala que uma é pensamento e a outra é extensão. Isso é uma característica só da filosofia do Descartes e não do Hobbes. Então você talvez poderia até descartar essa aqui, né? Mas assim, ela não é uma alternativa que seria muito viável. A B e a C poderiam ser as que gerassem mais dúvidas nos alunos se soubesse o posicionamento cartesiano.
como eu falei para vocês, o correto é a letra B, porque de fato Hobbes ele não tinha essa visão dualista, mas uma visão monista, né? Corpo e alma como uma coisa só nos seus textos. Beleza? Então você vê que é uma questão que prega conteúdo, por quê? Porque não há um texto que sirva de base para interpretar a questão. Maravilha? Enfim, próximo. Próxima questão é a 32, é um texto da filósofa Hannah Arendt. Aqui nós temos um textinho base, bem simplesinho de introdução à questão. Com a expressão vitae ativa, não sei como é que pronuncia em latim, pretendo designar 3 atividades humanas fundamentais: trabalho, obra e ação. São fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das condições básicas sob as quais a vida foi dada ao homem na Terra. Então veja que aqui você tem um pequeno trecho da condição humana, que é uma das obras clássicas da Hannah Arendt, e ela fala que entende o ser humano como um ser de vida ativa e tem 3 atividades: trabalho, obra e ação. Ok. Apenas uma breve apresentação da própria filósofa sobre os seus conceitos. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o trabalho em Hannah Arendt, considere as afirmativas a seguir. 1. O trabalho é a condição humana ligada à própria vida, na medida em que fornece as condições para a sobrevivência, satisfazendo as necessidades relativas ao processo biológico do corpo humano. Galera, a alternativa 1, ela está correta, porque de fato a Hannah Arendt, quando divide a atividade humana entre trabalho, obra e ação, ela entende que o trabalho é tudo aquilo que a gente faz para a sobrevivência do indivíduo e da própria espécie, certo? Então tudo que está ligado às condições de sobrevivência, ela chama de trabalho. Beleza? Pelo menos nessa tradução mais comum que a gente encontra, que vem aparecer inclusive nos vestibulares. Maravilha? 2. A automação do trabalho é uma importante conquista da humanidade, pois ampliou o tempo para que se pudesse participar da vida política. Aqui, eu acredito que você precisaria ter uma leitura mais aprofundada da Hannah Arendt para talvez julgar isso aqui com clareza, mas você tem que pensar um pouco no contexto. A Hannah Arendt é uma filósofa do século XX, é uma filósofa que vai, assim como muitos desse período, fazer diversas críticas ao mundo contemporâneo. E quando você pensa no século XX, onde ela, que viveu os regimes totalitários, viu o nazismo, o fascismo, né, o socialismo soviético de perto, será que você fala que a automação gera uma maior participação política? Né? É uma informação que, pelo contexto, você acaba desconfiando, mesmo que você não conhecesse a Hannah Arendt muito a fundo. Tá? Então a 2, ela é falsa porque essa automação não promove esse processo todo. 3. A condição humana fundamental é o trabalho, porque permite o aumento continuado de riqueza por meio da produção e do consumo de bens e mercadorias. Essa alternativa ela também é falsa. Por quê? A condição humana fundamental para Hannah Arendt não é o trabalho. Mas entre essas 3 atividades, a Hannah Arendt ela entende que aquela que traz a efetiva condição da nossa humanidade é a ação, que é onde ela fala que a gente expressa a nossa natureza política, que é onde a gente constrói a nossa pluralidade, né? Então, assim, a dimensão do trabalho para ela não é o que é de fundamental em nós. O que nos torna, digamos assim, humanos, né? Ou o que mostra a nossa natureza humana é a ação, portanto. Beleza? E a 4 ela diz: o trabalho acontece no espaço privado do lar e é uma atividade que resulta em produtos que não têm durabilidade, tais como coisas para serem consumidas ou atividades de cuidado. E essa afirmativa 4 ela procede por quê? Porque são justamente os elementos de subsistência, né? Então, como o trabalho ele produz aquilo que é essencial para nós sobrevivermos, então efetivamente ela é um âmbito da vida privada, que a Hannah Arendt gosta muito dessa distinção do público e do privado, né? E entende que o trabalho é do privado e a ação ela é do público. E ela vai demarcar, portanto, que é isso, né? São atividades que você vai produzindo bens que são consumíveis, né? Comida, bebida, né? Os elementos que você usa para se cuidar ou para sobreviver, ok? Sendo assim, então, se 1 e 4 são verdadeiras, o nosso gabarito é letra B de bola. Maravilha, meus jovens? Então, essa questão, ao meu ver, também bastante conteudista, você precisava ter uma noção legal do conceito de trabalho em Hannah Arendt, mas quem tem uma noção da filosofia dela ou dominasse bem essa noção do conceito e do contexto em que ela está inserido, eu acho que poderia se sair muito bem nessa questão. Beleza? Muito bem. A próxima questão é a questão de número 39, certo? Aqui nós temos um texto, jovens. Veja bem, aqui embaixo do meu slide, ó, nós temos um texto do Aristóteles no seu livro Metafísica, onde geralmente, portanto, aparecem os aspectos epistemológicos do Aristóteles nas provas da UEL. Ok? Não é regra, mas costuma acontecer. E aí ele fala assim, ó. Assim como seu mestre Platão, a visão é valorizada por Aristóteles. Sobre o tema, leia o texto a seguir. Todos os homens, por natureza, tendem ao saber.
Sinal disso é o amor pelas sensações. De fato, eles amam as sensações por si mesmas, independentemente da sua utilidade, e amam acima de todas a sensação da visão. E o motivo está no fato de que a visão nos proporciona mais conhecimento do que todas as outras sensações, e nos torna manifestas numerosas diferenças entre as coisas. Os animais são naturalmente dotados de sensação, mas em alguns, da sensação não nasce a memória, ao passo que em outros nasce. Nos homens, a experiência deriva da memória. De fato, muitas recordações do mesmo objeto chegam a constituir uma experiência única. Com efeito, os homens adquirem ciência e arte por meio da experiência. Então, esse trecho aqui, inclusive, ele já chegou a ser cobrado pela UEL em anos anteriores. Se eu não me engano, inclusive em prova de conhecimento específico de filosofia. Isso na época que a prova era objetiva ainda. Então é um texto bastante clássico, onde o Aristóteles fala que o nosso conhecimento ele tem por base as sensações, né? E de que apesar dela ser comum a humanos e animais, os humanos, eles usam isso aí para produzir, usam a sensação para produzir conhecimento, memória, experiência. Além disso, ele fala da exaltação do sentido da visão, né? Como um sentido mais prazeroso e o que nos promove uma maior pluralidade de conhecimento. Muito bem, em cima desse texto, a UEL perguntou: sobre o processo de conhecimento em Aristóteles, assinale a alternativa correta. Letra A. É possível adquirir a memória antes da experiência e da sensação. Veja bem, quando ele fala de aquisição da memória, o texto ele nos leva a entender o seguinte: a memória ela pode de fato anteceder a experiência, mas a memória não antecede a sensação. Né? A sensação ela é o ponto de partida, é ela que nos leva a construir memória e experiência. Então aqui ele faz uma inversão que está errada. B. A ciência e a arte são conhecimentos particulares e a experiência é o conhecimento dos universais. Aqui é o contrário, né? A ciência e as artes, para o Aristóteles, elas nos dariam uma noção das coisas gerais, enquanto a experiência ela é uma coisa mais pontual, né? Tanto que ele fala que você tem experiências únicas no texto de um mesmo objeto. Então ela é falsa. 3. C, aliás, desculpa. É a partir da sensação que desenvolvemos memória e experiência. Me parece exatamente condizente com aquilo que o próprio texto está falando. Correto? Então vamos deixar ela aí. Letra D. A visão é o sentido mais desvalorizado por ser o mais prazeroso. Veja, ele é o mais prazeroso, mas o mais desvalorizado, você veja que o Aristóteles não dá esse caráter no texto. Pelo contrário, né? É o mais valorizado. Letra E. Os animais são dotados de capacidade para desenvolver experiência derivada da sensação. Não, veja que ele fala que muitos animais não conseguem nem produzir memória, né, acerca das coisas, que dirá experiência. Ele até fala que alguns podem conseguir, mas que os animais não, o ser humano faz isso. O animal aqui não são dotados dessa capacidade em tempo integral. Então, o único gabarito possível, gente, letra C mesmo, né? É a partir da sensação que desenvolvemos memória e experiência. Aqui, lembra um pouquinho mais as questões mais tradicionais da UEL nos últimos anos. Se usar o texto como base, você responde bem a questão. Maravilha? Próxima. Questão 46. Aqui nós tivemos a aparição dos filósofos da moda, né? Aqueles que estão aparecendo com cada vez mais recorrência em muitas provas do Brasil. Os estoicos como Sêneca. O Sêneca ele apareceu na prova de conhecimentos específicos no ano passado, ele fez a estreia na UEL, foi a primeira vez que apareceu o estoicismo na UEL, na prova específica de... Na verdade assim, né? Eu falo ano passado, mas a prova aconteceu no início de 2023. E ela vai trazer um texto do Sêneca, de uma carta dele chamada Da Solidão dos Filósofos. E aí ele fala assim, ó: segue, pois, esta sã e salutar forma de vida. Concede ao corpo apenas o que for suficiente para um bom estado de saúde. É necessário tratá-lo com severidade para que não desobedeça à mente. A comida deve acalmar a fome, o beber a sede, as roupas devem proteger do frio, a casa ser abrigo contra o mau tempo. Não importa se foi construída com taipa ou com mármore importado. Saiba que um teto de palha abriga o homem tão bem quanto de ouro. Despreza tudo que um trabalho supérfluo estabelece como enfeite e requinte. Pensa que nada é extraordinário a não ser a alma, e que para uma alma grande, nada é grande. Então aqui você tem um trecho do Sêneca que ele mostra um pouco das características do clássico pensamento do estoicismo, né? Onde você fala de atender necessidades extremamente básicas do teu corpo, não deixar o teu corpo ter muita voz, a alma ela tem que dominar esse corpo, né? Então você tem que satisfazer a fome, a sede, né? As necessidades básicas para você garantir a tua sobrevivência, mas não se entregue ao luxo, ao requinte, ao enfeite, porque isso aí, na verdade, deixa a gente mal acostumado.
né? A gente sabe que o estoicismo ele é um movimento que vai pregar um ideal de ascetismo, né? Esse ascetismo ele envolve o quê? Um controle das paixões, né? A busca pela ataraxia, ou seja, a busca por uma vida tranquila. Então ela está bem contextualizada dentro da discussão estoica. Vejamos o que Auel pediu. Com base no texto e nos conhecimentos sobre Sêneca, filósofo da Roma Imperial, assinale a alternativa correta. Letra A. Uma vida de prazeres corporais e de acúmulo de bens é o ideal do sábio estoico. Poxa, essa aqui eu diria para vocês que o texto ajuda você a falsear, né? Primeiro que falou em estoicismo e falar em uma vida de prazeres corporais, não é bem isso que ele está propondo. Acúmulo de bens, pior ainda, porque você vê que ele fala para você não se acostumar com esse requinte, com esse luxo todo. Então tá fora. Letra B. A alma é imortal e pura, mas o corpo precisa ser martirizado, já que é a origem de todo o mal humano. Talvez uma alternativa radical demais, principalmente quando ele fala em martirizar o corpo, né? Porque esse martirizar dá a ideia de já promover um certo mal, né? Veja que os estoicos entendem que você deve satisfazer a fome, a sede, né? Se proteger do frio. Apenas não fazer isso com luxo, não fazer isso com requinte demais. Mas dizer que você vai chegar ao ponto de martirizar, eu diria que isso já foge um pouco à proposta estoica. C. A saúde do corpo e da alma depende da fortuna, sem a qual os seres humanos não chegam à virtude. Aqui eu não sei, acho que posso estar enganado, mas talvez o autor da questão tentou confundir o aluno com uma leitura meio à la Maquiavel, né? Usou os termos virtude e fortuna, né? Mas isso foge também à discussão dos estoicos, por quê? Porque a fortuna, geralmente na visão dos estoicos, pensando ali em Roma, a fortuna ela representa aquilo que está fora do nosso controle. A fortuna ela representa o contexto no qual a gente está inserido, né? Então, dizer que a saúde do corpo e da alma depende só disso, estranho, porque na visão dos estoicos, talvez essa seja uma das poucas coisas que a gente possa cuidar e ter foco na vida, tá? Então, errada. Letra D. O equilíbrio da alma e da saúde física são inspirados no cuidado de si socrático. Essa parece bacana, né? Porque a gente sabe que sim, Sócrates, Platão são filósofos que colocavam a alma como superior ao corpo, mas isso não significa que você iria maltratar o corpo. Por exemplo, o próprio Platão, discípulo de Sócrates, ele vai propor que na cidade ideal dele, na Calípolis, né, na República de Platão, ele propõe que os indivíduos sejam educados e que tenham um cuidado com o corpo. Né? Então, isso combina muito bem e a gente sabe que o Sêneca, gente, ele tem bastante inspiração na filosofia socrático-platônica. Tá? Ele é um estoico que bebe muito dessa visão de corpo, de alma, utilizado pela filosofia desses dois gregos clássicos. Beleza? Então, ela parece correta. E a letra E diz, ó, o bem humano consiste em uma vida de ativa participação política e sucesso. Novamente, também não combina muito, primeiro com o que o texto está falando, né? E segundo, com a própria noção do estoicismo, que não via na política, né, na convivência, os elementos fundamentais para uma vida feliz. Então, isso destoa demais da filosofia estoica, né? Combinaria talvez ali com uma filosofia mais aristotélica, não sei, né? Então, acho que a alternativa correta a gente fica com o gabarito, a letra D de dado mesmo. Belezeira? Mais duas questões para a gente poder finalizar, gente. A questão 50, ela apresenta um texto de um importante cientista político italiano chamado Norberto Bobbio, falecido ali no início dos anos 2000, 2002, se não me engano, o falecimento do Bobbio. E é um texto do dicionário de política. Então, vejamos o que diz o texto do Bobbio. O contratualismo compreende todas aquelas teorias políticas que vêm à origem da sociedade e o fundamento do poder político, chamado, quando em quando, potestas, imperium, governo, soberania, Estado, num contrato, isto é, num acordo tácito ou expresso entre a maioria dos indivíduos, acordo que assinalaria o fim do Estado natural e o início do Estado social e político. Então, gente, um textinho bem simplesinho, onde você tem o Norberto Bobbio introduzindo o que significa o filósofo contratualista. É aquele que fala, então, de um homem do estado de natureza que passa a viver em sociedade a partir de uma noção contratual, de um acordo, como ele fala, né, um acordo tácito e expresso entre os indivíduos. E aí ele pergunta, ó, com base no texto e nos conhecimentos sobre o contrato social em Hobbes, Locke e Rousseau, assinale a alternativa correta. Essa questão, gente, um detalhe é que assim, ela também foi uma questão bem conteudista, porque o texto, no fim das contas, não ajuda você a resolver muita questão. Tá? Ele só introduz o que é o contratualismo e você precisa ter uma noção do que fala cada um dos filósofos. Letra A. Hobbes concebe um contrato social no qual a sociedade antecede o surgimento do Estado, e nela os súditos realizam um pacto com o soberano, renunciando à liberdade natural.
Isso aqui lembra algumas coisas do Hobbes, né? Falar em renúncia à liberdade natural é um vocabulário bem hobbesiano, mas você falar que na sociedade existe um pacto com, os súditos com o soberano, mas o soberano é o Estado, o soberano é o Leviatã, né? Então aqui ele tentou fazer uma distinção que às vezes até se faz no Hobbes, né? De que você forma o pacto social e depois você forma o Leviatã. Mas aqui ele inverteu a ordem das coisas. Ele fez uma afirmativa bem confusa, né, em termos de vocabulário. Então ela tá errada, tá? Porque essa sociedade ela não antecede o surgimento. Quer dizer, ela até pode anteceder, mas não é ali que os súditos fazem um pacto com o soberano. Ok? A é falsa. B. Rousseau compreende que o contrato social institui um corpo político soberano, composto por representantes que detêm a vontade geral e a autoridade sobre o povo para a elaboração das leis. Essa aqui ela também flerta com conceitos do Rousseau, mas ela está errada. Por quê? Tem uma palavra aqui que ela é importantíssima. Ele fala que o representante detém a vontade geral e ele tem autoridade sobre o povo. Na teoria do Rousseau, né, para quem conhece bem, vai lembrar que a vontade geral é o fundamento do novo e verdadeiro contrato e que quem tem autoridade, o único soberano legítimo, aquele que está acima de tudo, é o próprio povo, certo? Então, você dizer que alguém representa a vontade geral, que alguém detém a vontade geral, desculpa, é falso, tá? Ela não pode ser representada na visão de Rousseau. Então, a alternativa B também está equivocada. C. Locke concebe o contrato social como um pacto de consentimento em que os indivíduos concordam livremente em formar a sociedade civil, com o objetivo de preservar e consolidar os direitos naturais. Gente, isso aqui acho que eu teria que discutir, né? Aquele que conhece bem as teorias contratualistas vai identificar fácil essa como verdadeira. Claro que as outras deixam você confuso e inseguro. Eu entendo o contexto da prova, por favor. Mas essa alternativa C, ela tá perfeita, né? Ó, palavrinhas mágicas em Locke, o consentimento de um pacto, concordam livremente, forma a sociedade civil, preserva os direitos naturais, direito à vida, ao corpo, à liberdade, à propriedade privada. Então, o gabarito certamente é a letra C. Letra D. Hobbes e Locke apresentam as mesmas justificativas para o contrato social, identificando o estado de natureza como estágio pré-social e pré-político caracterizado pela insegurança e pela violência. Cabe bem para o Hobbes, né, dizer que o estado de natureza ele é violento, mas o Locke ele fala que existem alguns temores, mas não chega a caracterizar um estado de natureza violento. Então dizer que eles apresentam as mesmas justificativas de contrato, totalmente equivocada. Beleza? São bem diferentes, até porque o Hobbes vai caminhar para o absolutismo, o Locke para uma visão liberal de Estado. E Rousseau entende que por meio do contrato social a deliberação pública pode ser constituída pela soma de vontades individuais, garantindo legitimidade à vontade geral e às decisões políticas. Aqui é uma pegadinha clássica que o pessoal faz, né? Tratar a ideia de vontade geral a partir de soma de vontades individuais. Na visão do Rousseau, moçada, a vontade geral ela é uma vontade indivisível do corpo de cidadãos. Ela não é uma soma de vontades individuais. Ela é diferente, por exemplo, da vontade de todos, né? Ou da vontade da maioria. Vontade geral é um conceito bastante específico que remete à noção de bem comum e justiça na filosofia do Rousseau. E ela seria a base do contrato. Então, esse papo aí de soma de vontades individuais que legitimam a vontade geral, conversa para boi dormir, não cabe para a filosofia do Rousseau. Portanto, o nosso gabarito aqui fica a alternativa C de cebola. Beleza? Bem clara a posição do Locke. O teu trabalho aqui seria manobrar, né, todas essas questões, falar de 3 autores ao mesmo tempo e perceber essas nuances que eles jogam nas alternativas. Tá? Uma questão trabalhosa, mas ela é bem, vamos dizer assim, tranquila, né? Dá trabalho, mas dá para fazer, mesmo sem texto. E a última questão, ela traz de novo o Rousseau, né? Agora uma questão só sobre ele. E aqui, ó, você percebe o Rousseau dentro do seu texto clássico, Discurso sobre a Origem da Desigualdade. O parágrafo base, talvez um dos parágrafos mais clássicos que o Rousseau tem e que já caiu várias vezes em vários vestibulares, inclusive na própria UEL em anos passados, tá? O primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditá-lo. Foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quanto aos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores, não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutais esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra é de ninguém. Então, gente, trecho, nossa, mais batida impossível do Rousseau, né, tratando da origem da sociedade civil a partir da instituição da propriedade privada, que, como claramente você percebe no trecho, não é vista como um ato muito legítimo pelo filósofo Rousseau. Pergunta então é:
Com base no texto dos conhecimentos sobre o tema da desigualdade em Rousseau, assinale a alternativa correta. Muito bem. Alternativa A. A desigualdade é uma situação social que não pode ser evitada, uma vez que é uma característica natural da humanidade. Ó, desigualdade enquanto uma situação social que não pode ser evitada, esquisito no Rousseau. Porque o que ele menciona é assim, ó, no discurso da origem da desigualdade, logo no primeiro capítulo, ele fala que existem duas desigualdades entre os homens, a natural e a moral, ou a social, por assim dizer. A desigualdade natural são as nossas diferenças físicas. Um é mais velho, outro é mais novo, um é mais forte, outro é mais fraco, um é mais gordinho, outro é mais magrinho, né? Um é mais alto, mais baixo. E beleza, essas desigualdades não apresentam problemas. A desigualdade social, não. Ela é fruto da sociedade civil. Então, assim, dizer que ela é natural do ser humano, equivocado, tá? Como ele puxou a desigualdade para o fenômeno social e chamou de natural, entrou em contradição com a teoria do Rousseau. Fora. B. A propriedade privada é um direito natural, uma vez que essa situação já existia entre os homens que viviam em estado de natureza sem desigualdade. A alternativa B, ela é falsa. Por quê? Porque ela vai lembrar muito bem a teoria do Locke, né? O Locke é o que fala que a propriedade privada é direito natural, legítimo, no estado de natureza. O Rousseau, nesse trecho que a gente leu da questão, ele fala: um dia um cara cerca a terra, denomina seu e ninguém faz nada contra, né? E isso acaba criando a sociedade civil. Então, não pode ser. C. Os homens são maus por natureza, e essa condição faz com que surjam as desigualdades, que culminam em todo tipo de violência de uns contra os outros. Aqui lembra muito, muito, muito a teoria do Hobbes, né? Não talvez de maneira perfeita, mas falar que o homem é mau por natureza e que daí surge a desigualdade, não cabe. Rousseau é um filósofo que ele fala exatamente, ele critica o Hobbes, né? Ele fala, olha, o homem na verdade ele é bom, ele é livre, ele é ingênuo por natureza. Então chamar o homem de mau tá fora do Rousseau. Falso. D. A propriedade privada gera prosperidade coletiva para a humanidade, e as desigualdades que porventura possa gerar são relativamente superficiais. Veja que o texto desmente, tá? Se você por acaso ficar sem dúvida, o texto ele deixa muito claro. Ó, vou até voltar aqui, ó. Ele fala: quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano se alguém tivesse acabado com a propriedade, impedido aquele cara de cercar a terra. Então você vê que a posição do Rousseau claramente não é favorável à propriedade, ok? Sobramos aqui com a letra E. A desigualdade entre os homens nasceu junto com o surgimento da propriedade privada, algo que era inexistente no estado de natureza. Gente, não temos o que discutir, né? Essa alternativa ela é completamente condizente com a teoria do Rousseau, que vai entender, olha, propriedade privada, ela dá origem à sociedade civil, e essa sociedade baseada na propriedade privada, ela dá origem às desigualdades entre os homens, certo? Coisa que não era presente, né? Essa desigualdade social ela não existia no estado de natureza, portanto. Maravilha? Então, fundamentalmente, jovens, é isso aí que a gente tem enquanto questões. Então, eu espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês, certo? Espero que você tenha entendido um pouquinho aí o funcionamento das questões dessa prova de conhecimentos gerais. Fiz os meus apontamentos sobre cada uma delas e qualquer dúvida, claro, você pode tentar me procurar aí pelas redes sociais ou se você é meu aluno no presencial para a gente trocar uma ideia. Maravilha, meus jovens. Foi uma satisfação. Não esquece, ó, se quiser acompanhar o nosso trabalho ali nas redes sociais, @fioespiral. Não se esquece também, por favor, de se você ainda não se inscreveu aqui no canal, que você venha fazer parte, então, né, da nossa comunidade aqui do Fio Espiral. Ativa o sininho para notificação dos novos vídeos. E eu encontro vocês, então, numa próxima oportunidade. Por hora, meus jovens, um grande abraço e até mais. Tchau.